Olá, meu povo, minha pova, sejam bem-vindos a esse canal, que é o canal mais apocalíptico do Brasil. E você que está chegando aqui agora, junte-se a nós para estudarmos as coisas que vão acontecer no final dos tempos, segundo a palavra de Deus. Ok? Você é muito bem-vindo, deixa o seu joinha, faz a sua inscrição para você não perder nenhum desses estudos. E agora, roda a vinheta! Vamos então continuar o nosso estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Vamos encerrar o versículo que nós estávamos falando semana passada, que é Daniel 9:27, onde fala que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, nós vamos fixar agora a nossa atenção nessa segunda parte do versículo, porque no último estudo nós falamos a primeira parte, e eu vou deixar aqui na descrição o link dos outros estudos. Para que você perdeu, eu recomendo que você pare e volte no outros estudos. Aproveita que você vai parar, deixa o joinha, hein? E vamos então seguir com essa parte de Daniel. Lembrando, gente, que sempre que falamos aqui em 70 semanas, estamos falando em 470 anos, porque as semanas são semanas de anos. Então, quando eu falo que ele firmará um concerto por uma semana, na verdade, essa semana são 7 anos, tá? A gente já falou disso, só recordando que esse é um fato muito importante. Então, outra coisa também que eu quero recordar rapidinho, né, que nós vimos quando ele fala aliança com muitos, muitos estudiosos acreditam ser Israel, tá? E como essa linha ela é bem aceita, eu vou seguir ela até o fim do estudo de hoje, e depois, no futuro bem próximo, eu vou falar das outras visões de outros estudiosos, ok? Então, por enquanto, vamos seguir nessa linha de que esse muitos é o povo de Israel. E o que consiste essa aliança? Na construção do templo de Jerusalém, o terceiro templo que nós vimos que foi destruído, o segundo templo em 70 depois de Cristo, na invasão das tropas do rei Tito, a gente também já viu isso, e que anos depois foi construído no lugar onde ficava ali o Santo dos Santos, um templo chamado Domo da Rocha. Esse Domo da Rocha foi construído, acredita-se, no lugar onde ficava o Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Então, é hoje ele que impede a reconstrução do templo. Então, esse acordo de paz, ele vai dar um jeito de que o terceiro templo seja construído. Nós vimos que já há uma grande expectativa para a construção do terceiro templo, que já está tudo pronto, só faltou lugar, e os israelitas acreditam que será o anticristo, mentira, gente, que será o Messias, que nós sabemos que é o anticristo, mas será o Messias para eles, que irá possibilitar a reconstrução desse templo. Então, para isso precisará haver um acordo de paz entre judeus e árabes. E só uma curiosidade, um fato que aconteceu essa semana que acende a nossa luzinha escatológica, e eu eu printei a página da Veja com a notícia que fala que, eu não sei ler isso direito, gente, Bahrein, deve ser, Israel assina um acordo de paz intermediado por Trump, falando que o país se torna a segunda nação árabe, porque a primeira foi mês passado, a normalizar as relações com os israelenses em menos de 30 dias após os Emirados Árabes Unidos. Então, gente, em agosto já houve um acordo de paz dos Emirados Árabes Unidos, e agora essa semana foi assinado com Bahrein,
esse mesmo acordo de paz, tá? Olha só, a segunda nação em menos de 30 dias, um acordo, gente, histórico. Deixa eu só ler um pedacinho aqui, ó. Investimos na paz durante muitos anos e agora a paz investirá em nós. Isso levará a grandes investimentos na economia israelense, o que é muito importante. Essa é uma nova era de paz. Paz em troca de paz. Economia em troca de economia. Comentou Natanael ao antecipar que haverá mais acordos como esse. Então, gente, você vai me perguntar, então Trump é o anticristo e nós já começamos a grande tribulação e agora o que nós vamos fazer? Não, porque esse acordo de paz ele não tem nada a ver com o templo. Entretanto, gente, ele já é um prenúncio, ele já é um caminho para o acordo de paz que haverá num futuro bem próximo. Tanto que ele fala aqui, ó, ao antecipar que haverá mais acordos como este. Então, se preparem que é só o começo desses acordos e ele vai abrindo caminho até chegar ao grande acordo que possibilitará a construção do terceiro templo. Ele ainda fala aqui, ó. Então, nós vimos aqui, né, que ele fala que haverá mais acordos. E ele também fala, isto é um marco histórico rumo à paz no Oriente Médio. Jesus, ele fala, né, quando ouvires falar em paz, eis que haverá repentina destruição. Mas isso está lá para frente, nós vamos voltar nesse texto depois. Né? Notem que a notícia ela é do dia 11 de setembro, no aniversário das Torres Gêmeas, hein? Isso não é à toa não, gente, tá? Nada é à toa, tá? Nada é à toa. Enfim, voltemos aqui ao nosso estudo. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, esse texto aqui, ele fala de metade da semana. Se uma semana são 7 anos, metade de 7 anos são 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, ele vai romper aquela aliança que ele fez no começo da tribulação, em 3 anos e meio. E o que significa esse cessar o sacrifício e oferta de manjares? Vamos entender rapidamente o que são esses sacrifícios e ofertas. A gente tem que voltar lá em Êxodo. Começa no capítulo 25 com a construção do tabernáculo e vai até o capítulo 30. Então, ali nós vemos as instruções de Deus para a construção do tabernáculo dadas a Moisés e como deveriam ser os sacrifícios. São esses sacrifícios que vão ser retomados lá, né, no terceiro templo. Porque ele fala assim, ó, no capítulo 29, este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da revelação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, e a tenda será santificada para a minha glória. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, naquela época ali do tabernáculo, né, era onde a presença de Deus se manifestava, aquele povo que tinha acabado de sair da escravidão. Então, toda essa é uma outra história, né, um outro estudo, apenas para recordar, para que a gente entenda quais são esses sacrifícios. Então, ali no templo, era feito vários tipos de sacrifícios. Os filhos de Arão, ali no templo não, né, ali no tabernáculo, os filhos de Arão eram sacerdotes que tinham a função de ministrar ali dentro, de manter a menorá acesa. Menorá, gente, é essa lâmpada aí, né? Vamos colocar assim, esse castiçal, né? Que não podia se apagar. Tem toda uma simbologia, tá? Eu só estou recordando aqui para vocês entenderem, né? Tinha o sacrifício do animal, em expiação dos pecados do povo, porque Jesus ainda não tinha vindo. Então, esses tipos de sacrifício aqui, eles vão
retornar para o terceiro templo, porque esses sacrifícios, eles que antes aconteciam no tabernáculo de Moisés, eles passaram a acontecer no templo, tá? Mesmas coisas, mesmos rituais que foram instituídos como sacrifícios perpétuos, eles continuaram a ser realizados no templo de Salomão e depois no templo de Zorobabel e por aí vai. E cessaram do final em 70, lá quando Jerusalém foi invadida pelas tropas de Tito. Tá? Então, o que vai acontecer? Depois que o templo for reconstruído, aí sim, esses sacrifícios eles vão voltar, tá? Só que aí o anticristo ele vai romper esse pacto no final dos 3 anos e meio. E aí, então, o povo que pensava que ele era o Messias vai entender que, na verdade, ele não era Messias coisa nenhuma. Ele era capiroto mor e chegou ali para dominar tudo e salve-se quem puder, tá? Então, esses sacrifícios todos serão proibidos. E eu quero destacar uma coisa aqui, olha só. Quando Daniel fala que sobre a asa das abominações virá o assolador, nós temos uma relação direta com o sermão profético de Jesus. Vamos dar uma olhadinha, ó. Quando, pois, virdes estar no lugar santo, o abominável da desolação, predito pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás para apanhar a sua capa. Porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem jamais haverá. Então, Jesus, ele fala da abominação da desolação. E ele fala que essa abominação da desolação é aquela que o profeta Daniel falou, né? A asa das abominações que viria o assolador. Então, é a mesma profecia. Jesus retoma a profecia de Daniel para explicar o que aconteceria então. Bom, então vamos primeiro, daqui a pouquinho falar um pouquinho mais de Mateus 24. Vamos entender a abominação da desolação no lugar santo, né? Que é o que Jesus fala lá em Mateus 24. O que significa a palavra abominação no dicionário? Uma abominação é uma coisa que é detestável. Uma desolação é uma destruição arrasadora, tá? Mariana ficou desolada depois do rompimento da barragem, porque houve uma destruição arrasadora pela lama naquele lugar, tá? E o lugar santo nada mais é do que o Santo dos Santos. Então, o que é a abominação da desolação no lugar santo? É exatamente o anticristo entrando no templo e profanando o templo, profanando o santo dos santos, tá? Abominação da desolação, anticristo no lugar santo, o santo dos santos. Daí essa interpretação de que nos 3 anos e meio o anticristo virá para quebrar o pacto e romper a aliança e profanar o templo. E aí, gente, salve-se quem puder, porque quem não puder vai perder, tá? E outra coisa também que a gente tem que destacar, Jesus ele fala assim, profecia, né, predita pelo profeta Daniel, ficou muito feio isso, né, mas tudo bem. Quem lê, entenda. Quem narra desse jeito aqui é Mateus, tá? Lembrando, gente, que Mateus, ele fala para judeus. Quando ele escreve isso, quando ele escreve o livro dele, né? Embora ele não tenha posto no livro dele o nome dele, mas quando ele narra ali as experiências que ele teve de Jesus, que ele aprendeu de Jesus, que ele ouviu de Jesus, porque ele era um dos 12, ele escreve para judeus. Mateus é um judeu escrevendo para os judeus.
E como é o relato de Mateus? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar as coisas da casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então, essa fala de Jesus aqui, ela tem uma relação direta com a profecia de Daniel, que fala sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. A gente vê aqui uma relação de tudo que Jesus narra aqui entre esse até aqui. Por quê? Vai vir o assolador e ele vai vir, né, e vai fazer as abominações até que venha a destruição dele. O que vai acontecer então nesse meio, nesse até aqui? O que vai acontecer? Quem estiver na Judéia fuja para o monte, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de casa, ou seja, haverá uma perseguição muito grande àqueles que conhecem e reconhecem o nome do Senhor, Jesus Cristo como Senhor. Aqueles que negarem o anticristo serão muito perseguidos. Bom, o anticristo, ele vai se levantar no início dos 7 anos de tribulação, fazendo um pacto com Israel. Acredita-se que é esse pacto que marca o início dos 7 anos de tribulação e não o arrebatamento em si. Esse pacto provavelmente virá logo depois, mas é ele que marca a contagem, provavelmente. E durante a metade desse tempo, o mundo vai encontrar uma falsa paz, haverá um acordo, e esse acordo permitirá a construção do terceiro templo. Só que em 3 anos e meio esse acordo será quebrado, o inimigo vai revelar verdadeiramente quem ele é, e o povo de Deus será cruelmente perseguido, será morto, e terá tempos inimaginavelmente difíceis até o final dos 7 anos de tribulação, quando Cristo virá gloriosamente nas nuvens e o inimigo será derrotado. Assunto para próximos capítulos. Bom, temos 3 interpretações de Daniel 9, 27. Uns falam que se cumpriu com o evento do sacrilégio cometido por Antíoco Epifânio em 167 a.C. Alguns falam que aconteceu com a invasão das tropas de Tito a Jerusalém em 70 d.C., matéria já vista aqui. E alguns falam que não aconteceu, tá? Assim como nós acabamos de ver, o anticristo, quando surgir, vai cumprir essa profecia de Daniel. Como nós acabamos de falar no anticristo, como nós já vimos sobre as tropas de Tito invadindo Jerusalém, eu quero explicar aqui rapidamente o que foi esse sacrilégio cometido por Antíoco Epifânio. Quem foi Antíoco Epifânio? Ele foi um rei que governou a Síria entre 175 e 164 a.C. Antíoco Epifânio queria dominar a Judéia e helenizar os judeus, ou seja, impôs costumes gregos aos judeus. O pai dele tinha concedido autonomia religiosa aos judeus, só que ele não aceitava isso. Então, o que ele fez? Ele proibiu os cultos judaicos, proibiu a observância do Shabá, né, que é a guarda do sábado. Ele proibiu as restrições alimentares, porque a gente sabe que os judeus não comem várias coisas, vários alimentos são proibidos. E ele proibiu a circuncisão, ou seja, rituais muito sagrados para os judeus. E aí, gente, como se não bastasse, né, como realmente ele devia gostar do perigo, ele instalou uma estátua de Zeus no templo. Não satisfeito, ele sacrificou porcos no templo. E aí, gente, óbvio que se deu uma guerra danada, uma treta gigante, e ele acabou sendo expulso de Jerusalém. Então, muitas pessoas acreditam que esse fato cumpre o que Daniel fala fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, Antíoco Epifânio seria esse assolador,
né, que abominou, né, fez uma abominação muito grande no templo, mas que acabou sendo expulso e mais tarde ele morre, se eu não me engano, de câncer. Então, realmente, o que acontece? Ele se encaixa em Daniel. Antíoco Epifânio poderia ser o cumprimento dessa profecia, se, quando Jesus retoma a profecia, ele não lançasse a profecia para o futuro. Porque Jesus fala, quando virdes estar no lugar santo, a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel. Então, claramente, Jesus fala que ele está falando de Daniel, aqui em Daniel 29, e ele está jogando isso para o futuro. Quando vocês virem? Então, não tinha acontecido. E Antíoco Epifânio já tinha acontecido. Então, não era Antíoco Epifânio. O que nos leva, então, a Tito, em 70 depois de Cristo, né? Porque no início do sermão profético, Jesus ele se refere sim a Jerusalém. E ele fala, né? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, aqui ele está realmente se referindo a Jerusalém. A gente sabe que o templo todo foi abaixo e realmente não ficou pedra sobre pedra, porque havia ouro, como o templo era todo revestido de ouro, havia ouro entre as pedras, então eles derrubaram as pedras para roubarem o ouro do templo. Então, realmente poderia ser, né? E muitos afirmam que sim, que já se cumpriu com Tito. É uma linha muito forte que afirma isso. Só que depois, mais à frente no sermão de Mateus 24, e a gente vai voltar também nos próximos capítulos em Mateus 24 e entender melhor esse texto, que é o sermão escatológico de Jesus. Jesus ele vai falar: os que estiveram na Judéia fujam para os montes, parará, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então Jesus ele está falando de algo que ainda iria acontecer, e ele explica que algo é esse, uma tribulação tão grande como nunca houve, né? E ele fala dos sinais, né, que haverá sinais na lua, no mar, tarará, parará. E esses sinais ainda não aconteceram. Claro que a gente teve terremoto e tal. Como eu disse, vamos explicar melhor Mateus 24 à frente, né? Mas claramente ele está falando aqui da tribulação e não apenas do episódio da destruição de Jerusalém em 70. E, gente, um outro fato também que corrobora que Daniel se refere a hoje. Lucas 21 também narra o episódio mesmo episódio de Mateus 24, né? O sermão profético de Jesus. Só que, bom, primeiro vamos ler, né? Como ele narra diferente, olha só. Não tão diferente, né? Mas é um pouco diferente. Quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos desses se completem. Então, aqui Lucas, ele vai falar que Jerusalém seria cercada por exércitos, que aí então seria a desolação de Jerusalém. Realmente, isso aqui se cumpriu na época da invasão de Tito a Jerusalém, né? Os exércitos cercaram Jerusalém, destruíram Jerusalém, muita gente fugiu, muita gente morreu no fio da espada, muita gente foi levada cativa, então isso realmente se cumpre quando Tito invade Jerusalém com as suas tropas, tá? Mas olhem os versículos 25 e 27, que ele fala logo a seguir. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Ponto. Então vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Então a gente percebe a mesma coisa que se percebe em Mateus. A gente percebe que há uma continuidade na história de coisas que ainda não aconteceram, tá? Tudo isso que Lucas descreve aqui, ou melhor, Jesus descreve e Lucas narra, ainda não aconteceu. Então, isso nos leva a crer realmente que Daniel se refere a um tempo futuro e que a última semana de Daniel ainda não aconteceu,
tá? É muito importante lembrar aqui, gente, pra gente entender que Mateus, como nós dissemos, era um discípulo e ouviu o sermão de Jesus ali, né? Cara a cara. O Lucas não era um discípulo. Lucas, ele vem depois. Ele era um gentio convertido que escreve para outro gentio, que era Teófilo. Por que Mateus fala assim? Quem lê entenda. Porque o povo já conhecia Daniel, né? Os judeus conheciam Daniel, a história de Daniel, os livros de Daniel, era familiar para eles. Aqui não, que nós estamos falando de gentio. Por isso ele transmite o sermão de Jesus de uma forma mais didática, porque as pessoas, muitos que estavam ouvindo, não conheciam a profecia de Daniel. Então ele vai didatizar mais isto e nada impede que no dia que o anticristo for tomar o templo, que ele vá com suas tropas, com seu exército. Eu acredito que vá, né? Então, é isso, tá? No próximo vídeo eu quero explicar um pouquinho mais sobre as outras teorias, assim, né? Eu não vou... Se eu me deter em cada uma das teorias, nós vamos ficar só estudando Daniel, né? Mas eu vou falar rapidamente sobre outros pontos de vista que existem sobre esse texto, tá? Porque, como eu disse, não há unanimidade, tá? Ou há pouquíssima unanimidade no estudo de Apocalipse, justamente por ser um tema tão complexo, né? A interpretação de texto é um tema complexo e nós sempre vamos ter divergências, mas uma coisa é certa, e nisso ninguém diverge, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, né? Então, acorda, povo, vamos colocar azeite na candeia, porque Jesus está voltando. E olha só, uma coisa muito importante, gente, muito importante, é você deixar o seu like. Se você não é inscrito, o que você está perdendo tempo? Clica no sininho, se inscreve e a gente se vê no próximo estudo.